Olá, saudações. Nosso papinho aqui de hoje, bem rapidinho, é sobre o dedo podre, né? Essa brincadeira aí que às vezes, mesmo sendo inocente em muitos casos, em outros gera percepções muito complexas em algumas pessoas. Primeiro, nós temos que compreender que nós, seres humanos, nós somos seres que são evolutivamente preparados para se relacionar em pequenos grupos, por questões de autopreservação, por questões de segurança. Aquele grupo menor, onde cada pessoa sabe o que cada pessoa é, a função de cada uma, demonstra maior segurança, demonstra menos perigo. É por isso que há um grande problema na atualidade, porque as pessoas passaram a crer que as pessoas são obrigadas a aceitar determinadas condutas, a aceitar todos os grupos, mesmo aqueles que são ofensivos de alguma forma. Pois bem, o dedo podre, ele é extremamente relacionado a isso. Isso é, uma incapacidade de escolher relacionamentos. Mas aí é que está o ponto a ser discutido. Relações não acontecem apenas no modelo conjugal. E o dedo podre ele é apontado para o modelo conjugal e muitas pessoas não observam, na verdade a grande maioria das pessoas não observam que em suas outras formas de relação há também muitos fracassos. Então vamos aqui, cada um, parar e pensar sobre relações de amizade ao longo da vida. Aquelas relações que não deram certo, aquela pessoa que parecia ser uma pessoa bacana e na verdade não era. Era uma pessoa que era falsa, que queria se aproveitar de alguma forma dessa amizade. Então ali a pessoa se decepciona. Ah, poxa, eu imaginava que era uma outra coisa. Mas não. Aí ela, de repente, ela descobre que a pessoa não tem nada a ver com ela. Mas vida que segue. Né? Em alguns casos, às vezes a pessoa fica mais chateada. Mas quando se trata de relações mais próximas, como uma relação conjugal, as relações conjugais, elas são formadas por ideais que se tornam unos. Uma pessoa tem ideais, a outra tem ideais e elas harmonizam esses ideais. Então há um projeto de vida alterado. E de repente aquele relacionamento não dá certo. E isso é muito mais traumatizante. Choca muito mais, afeta muito mais emocionalmente. Então é aí que vem às vezes a percepção da pessoa. Puxa vida, eu tenho o dedo podre, ou alguém fala, você tem o dedo podre. Isso é uma brincadeira, não é comum. Mas algumas pessoas levam isso a sério e acabam crendo nisso. E não é. As relações, elas tendem a falhar. E aí o que a pessoa tem que fazer é analisar o quanto de responsabilidade ela tem nisso. E comumente é exatamente aquela ideia lá de querer aceitar tudo. Os relacionamentos, eles não se as pessoas não se atraem porque são opostas, elas se atraem porque são semelhantes. Não estamos aqui falando de eletromagnetismo. As pessoas se atraem por semelhança e assim deve ser. Então tem que tomar cuidado com certas ideias também, porque às vezes a pessoa realmente tem o dedo podre, porque ela colabora com isso. Mas a questão é, quando a pessoa ela escolhe alguém que ela percebe afinidade e aquilo não dá certo, porque muitas pessoas ainda têm aquela ideia errônea de não, eu não vou me apresentar em toda a minha realidade, em toda a minha plenitude, que eu posso assustar a pessoa. Ótimo que a pessoa se assuste, seja quem você é. Se aquela pessoa tem afinidade com você, ela vai se sentir à vontade. Se ela não tem, ela segue o caminho dela e você segue o seu. E ninguém perde tempo.
Isso é um outro problema nos relacionamentos. A falsidade comportamental. Então a pessoa ela quer não assustar a outra, ela quer que a outra pessoa a veja como alguém não ameaçadora, que não é contrária ao que ela crê ser correto. E as pessoas elas precisam de fato se demonstrar. Eu gosto disso, não gosto daquilo. E as pessoas que têm afinidade vão permanecer juntas. As que não têm, não vão. Assim como outro grande engano. Eu vou fingir que eu sou assim, aos poucos eu vou mudando a outra pessoa. Imbecilidade. Isso é domínio. E aqui nós entramos em um outro assunto, né? Às vezes as pessoas dizem, eu quero conquistar a pessoa, ou aquela ideia, né? As pessoas têm que ser conquistadas todos os dias. Não, as pessoas elas têm que ser lembradas de que elas estão com alguém que tem afinidade. Elas têm que receber carinho, receber atenção, não serem conquistadas. O que é que a gente tem depois de uma conquista? Domínio. Ninguém tem que conquistar ninguém. Ninguém tem que ser de domínio de alguém. As pessoas elas são atraídas simultaneamente por afinidade. Então as pessoas elas têm que lembrar dioturnamente as outras pessoas que elas estão ali e que são pessoas afins, com carinho, com companheirismo e não com conquista, prometendo, fingindo ser o que não é, saindo daquela realidade. Os relacionamentos eles se firmam pela apresentação da realidade e não o contrário, né? Então, quanto mais as pessoas são reais umas com as outras, mais seguras elas vão se sentir. Então, isso é fundamental para que o dedo podre não se materialize de fato. Quando a pessoa simplesmente escolhe alguém por aparência física, né? Pela estética. Às vezes nem é uma estética que agrada essa pessoa, é uma estética social. Poxa, o cara fica com aquela mulher linda, que todo mundo acha bacana, mas não é o tipo dele. A mulher fica com aquele cara que as mulheres até suspiram quando ele passa, mas não é o tipo dela. Então isso também já implica em uma baixa autoestima, uma necessidade de aprovação social. A entrega para um relacionamento necessita de autoconhecimento da pessoa, saber quem ela é e de ter a capacidade de se apresentar como é. E algumas pessoas dizem, puxa, mas aí fica tão difícil de encontrar alguém. Óbvio, óbvio. As pessoas afins são difíceis de se encontrar. As pessoas afins, quando se encontram, se firmam. E quando as pessoas que não são afins estão juntas simplesmente para tentar que as coisas mudem por milagre, por sorte, ou seja lá por quê, as pessoas afins às vezes passam na frente delas e perdem a oportunidade. O convite que eu faço sobre o dedo podre é que percebam que, sendo reais, que é fundamental isso, ser quem é, nas diversas formas de relação, todos nós já fracassamos. Em relações conjugais, em relações amorosas, de família. Então as pessoas elas têm que entender, por exemplo, que laços genéticos não são laços de afinidade. As pessoas têm que entender que um relacionamento conjugal ele não se faz pela simples atração física, que é a primeira comumente que vai acontecer. Mas ele não se mantém por isso. E é por isso que muitos relacionamentos são destruídos por si. Porque esse desejo, ele muda. Os corpos mudam. E o que mantém o desejo é algo maior, é algo interior, que é o caráter de cada pessoa. Isso é, como cada pessoa percebe o mundo. E como ela se conhece e como ela conhece a outra e como elas compartilham as coisas. Então, o que eu venho propor é uma reflexão sobre saber quem é, admitir-se em primeiro lugar
em todo e qualquer tipo de relação e se apresentar como tal. E não sendo suficiente, entender que aquela pessoa não era uma pessoa de caráter afim. Simples. O problema é persistir com alguém que não é de caráter afim. Seja numa sociedade, em uma empresa, seja em uma amizade, seja em um relacionamento conjugal. Porque em um relacionamento conjugal há um propósito, então os danos são maiores. Um propósito de vida. Uma relação empresarial há um grande prejuízo, isso pode gerar diversos problemas. Mas o que acaba afetando fortemente o emocional, na grande maioria dos casos, são as relações conjugais. Então, sejam quem vocês são. Apresentem-se como são. Se as pessoas não gostam, ok, busque alguém que é afim do seu caráter. Ah, mas e se não encontrar? As pessoas, elas não precisam umas das outras para viverem. Elas precisam de companhia, nós somos seres sociais, mas precisam de companhia de fato. Isso é, pessoas que compartilhem ideias, que compartilhem projetos, que estejam à vontade uma perto da outra, que possam conversar sobre qualquer coisa. E não uma companhia. Uma companhia para dar satisfação social ou uma companhia para fazer um sexozinho mais ou menos de vez em quando. Então o convite aqui é, reflitam sobre as suas passagens na vida, em todas as relações que fracassaram, e percebam que não são somente as relações conjugais. Percebam, façam uma análise interior, percebam quem vocês são e como vocês estão, de fato, se demonstrando às pessoas. Se estão se demonstrando verdadeiramente ou se estão simplesmente tentando se aproximar, escondendo quem são. E quando realmente se demonstram, as pessoas fogem. Tentem se colocar no lugar dessa pessoa. Uma pessoa se aproxima de você com um caráter afim, você passa a gostar dessa pessoa e de repente ela se torna algo absolutamente distinto. Você se assusta, você se afasta. Então, se você, em meio às suas reflexões, percebe que está colaborando com isso, seja mais real. E para ser real é necessário que se conheça. E em muitos casos é necessário ajuda profissional. Então, o nosso bate-papo de hoje fica por aqui. Grande abraço, até o próximo.